Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade, hein? Que saudade de ver vocês. A Tia Tan tá aqui mais uma vez hoje pra gente aprender um pouco mais de Jesus, né? Aprender um pouco mais sobre a Bíblia e também para cantar louvores a Deus, né? E Tia Tan vai fazer uma coisa muito legal hoje. Olha só quem tá aqui. Oi, O Lucas! O Lucas veio participar da aula hoje. Legal, né? Então vamos orar? Vamos falar com Deus pra gente começar a nossa aula? sim. Vamos lá. Todo mundo fechando o olhinho. Tia Tan vai falar e vocês podem repetir aí de casa, tá bom? Vamos lá. E o Lucas vai repetir aqui também. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada pelo teu cuidado pelo teu cuidado em nossas vidas. em nossas vidas. Nos ajuda Nos ajuda a a entender entender a tua história. a tua história. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Muito bom. Ó, como a gente tá falando muito, né? A gente começou aquela revista nova, né? E já se foram aí algumas histórias. Hoje a Tia Tan vai contar a sexta história. Está falando muito sobre José. A Tia Tan vai cantar uma música sobre José com o Lucas. E a Tia Tan também vai fazer uma gincana bem legal com vocês, tá bom? Vamos lá cantar aquela música, Lucas? José? Sim. Vamos lá. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas os irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. Jogaram o moço, venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas Faraó teve um sonho estranho e nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Muito legal essa música, Tia Tan ama muito essa música, bem legal. Olha só, agora nós vamos fazer uma gincana de perguntas e respostas. Tia Tan preparou aqui, ó, 8 perguntas sobre a vida de José. E eu quero ver quem aí vai saber responder essas perguntas. E o Lucas também, vamos ver se o Lucas vai saber responder essas perguntas, né? Então, você chama o papai ou a mamãe para te ajudar aí. E aí, Tia Tan vai fazer a pergunta, vai dar uma pausa. Sozinho. Isso, a Tia Tan vai fazer a pergunta, vai dar uma pausa. Você Eu vai já sei muito da Bíblia, né, Você vai mãe? tentar responder, tá? E aí depois Tia Tan vai perguntar pro Lucas se ele vai saber também, tá bom? Vamos começar? Primeira pergunta. Como era o nome do pai de José? Você sabe? Jacó. Jacó. O Lucas acertou. Segunda pergunta, vamos lá. Vamos lá para a segunda. Voltar tudo? Quantos irmãos José tinha? Você sabe quantos irmãos José tinha? Você sabe, Lucas? Sim. Quantos? 12. 12. 12 com José, né? É. Na verdade, José tinha 11 irmãos e Jacó tinha 12 filhos homens, não é verdade?
Quando José chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de quem? Você aí em casa sabe? Quando ele chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de quem? Você sabe, Lucas? Sim. Pode falar. Na casa de Potifar. Muito bem, muito bem. Ó, quero ver vocês respondendo aí também, hein? Vamos lá. Tia Tan tá muito animada. Mais uma pergunta. Como era o nome da mãe de José? Você aí sabe? O nome da mãe de José? Raquel. Muito bem, Lucas. E outra pergunta. Qual foi o dom especial que Deus deu para José? Você que tá em casa sabe qual foi o dom especial que Deus deu para José? Você sabe, Lucas? Sim. Qual foi? De interpretar sonhos. Muito bem. Outra pergunta, tá quase acabando, hein? O que José se tornou depois que ele interpretou o sonho de Faraó? Você em casa sabe? Depois que ele interpretou o sonho de Faraó, o que ele se tornou lá no Egito? Você sabe, Lucas? O governador. O governador do Egito, muito bem. E a última pergunta, vamos lá. Quantos anos José tinha quando foi vendido pelos seus irmãos? Você aí em casa sabe? 7. Você de casa sabe? Quantos anos José tinha quando foi vendido pelos seus irmãos? Você sabe, Lucas? 12. Não, José tinha 17 anos. 17 anos, né? Então, nós fizemos 8 perguntas, o Lucas acertou 7 perguntas, 6 perguntas. E teve aquela que ele falou dos 12 irmãos, né? A tia Tan quer ver o resultado aí de vocês em casa, tá bom? Pra ver se vocês estão prestando atenção nas histórias, se estão acompanhando direitinho. Combinado? Agora vamos lá para a história de hoje, conhecer um pouco mais sobre José, tá bom? Vamos lá! Olha só, crianças, temos também um versículo, né, pra gente decorar, que tá lá no livro de Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5. Vamos lá de novo? De maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5. Muito bem, vai treinando em casa aí, tá bom? Pra você mandar um vídeo lá no grupo pra tia Tan, combinado? Olha só a gravura de hoje, ó. A gente sabe, né, que os irmãos vendeu José, né, para um mercador e ele acabou se tornando escravo lá no Egito, tá bom? Mas em todo momento, José confiou em Deus. Mesmo em meio às dificuldades, ele confiou em Deus. Olha só. E o Jacó, ó o Jacó aqui, ó. O Jacó ainda estava vivo, mesmo depois de todos aqueles anos, mesmo depois que o José se tornou governador, que o José tinha se tornado escravo e depois se tornou governador, o Jacó ainda estava vivo. Ele ainda sentia muita falta de José, tá? E aqui, olha só. Ele achava que o José tinha morrido. Ele não sabia que o José estava vivo lá no Egito. Ele achava que o José tinha morrido. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Teve uma época lá na cidade que Jacó e os seus filhos moravam, que estava tendo muita fome. As pessoas estavam passando fome porque tinha acabado toda a comida. Tinha acabado toda a comida. Aí, o que aconteceu? Aí eles ficaram sabendo que lá no Egito tinha comida, né? Tinha suprimentos. Aí o Jacó falou para os seus filhos para irem até o Egito para buscar mantimentos, para buscar comida para sua família, porque eles estavam passando por muitas dificuldades, passando fome, certo? Só que aí o Jacó, ele não deixou o Benjamim ir com seus irmãos, porque o Benjamim era o seu filho mais novo. E ele tinha muito medo, como ele achava que José estava morto, ele tinha muito medo de perder o Benjamim também, que o Benjamim era filho da Raquel também, assim como o José. Então ele não deixou. Então foram só os outros irmãos até o Egito para buscar comida, não é verdade?
Chegando lá no Egito, quando eles chegaram lá no Egito, eles foram logo conversar, né, com o governador. Eles foram logo conversar com o governador. E quem era o governador do Egito, vocês lembram? José. José, isso mesmo. Aí eles foram conversar com o governador, só que eles não reconheceram José. Imediatamente, eles se curvaram diante de José. Se curvaram como José havia sonhado. Lembra que José, quando era ainda jovem, tinha sonhado, né? Que os irmãos se curvariam diante dele, e aí os irmãos ficaram bravos com José. Por isso acabou, né, jogando José no poço e vendendo José como escravo. Vocês lembram desse sonho de José? Pois é, então esse sonho aconteceu. Realmente eles se curvaram diante de José. Só que no mesmo instante, né, José reconheceu seus irmãos. José já reconheceu seus irmãos. Então, ele queria descobrir se seus irmãos tinham mudado, se agora eles eram homens bons, né, ou se eles continuavam sendo homens maus. Aí, o que aconteceu, crianças? Ele chegou e falou, né? Ele chegou e falou assim, que esses rapazes, esses moços aqui eram espiões, né? Acusou eles de espiões e os ameaçou, certo? Mas aí eles falaram, não, senhor, nós não somos espiões, nós somos filhos de um só homem, temos 11 irmãos, né? Somos em 12 filhos, só que um já não está mais entre nós, e o caçula ficou com o nosso pai, certo? Só que aí José ficou irritado para querer saber se realmente eles tinham mudado, certo? E aí falou assim, provem, então provem que vocês estão falando a verdade, provem. Um de vocês vai ficar aqui comigo no Egito e os outros vai voltar, levar os mantimentos e vocês vão ter que trazer o irmão caçula. Vocês vão ter que trazer o irmão caçula para que vocês possam, assim, provar para mim que vocês não são espiões e que vocês estão falando a verdade, certo? Aí, os irmãos de José voltaram lá para Canaã, né? Voltaram lá com sacos cheios de comida, certo? Cheios de comida. E quando chegou em casa, contou para Jacó o que havia acontecido. Né, criança? Eles contaram, né, que o governador achou que eles eram espiões e tal, e que eles teriam que voltar com o irmão mais novo, o Benjamim, para provar que eles estavam certos e para resgatar também o irmão que tinha ficado no Egito. Só que aí, crianças, Jacó não queria deixar Benjamim ir, porque Jacó tinha muito medo que acontecesse alguma coisa de ruim com o Benjamim, porque o Benjamim era o filho mais novo, né? Ele também ficou com medo, aí falou que José já tá moço mesmo, já tá lá preso, aí ele ficou com medo de Benjamim também ficar preso. Isso mesmo. E aí ele não queria deixar ir. Certo, crianças? Aí, crianças, depois vocês vão ver o finalzinho dessa história, tá bom? Ó, depois que os irmãos retornaram, passou um período, né? Um tempo. E aí a comida que eles levaram foi acabando, não tinha mais comida. E aí não teve outro jeito. O Jacó, ele teve que deixar o Benjamim ir com seus irmãos para o Egito para buscar mais mantimentos e para resgatar o outro irmão que estava lá, certo? E aí então, ó, o que nós aprendemos com essa história? José, ele quis se vingar dos irmãos? Não, né? Não. Mesmo diante de tudo que os irmãos tinham feito para ele, mesmo diante, né, do mal que os irmãos tinham feito para eles, José não se vingou. Pelo contrário, quando eles voltaram lá com o Benjamim, ele preparou um grande banquete para os seus irmãos, né? Preparou tudo muito bacana para os seus irmãos e então revelou a verdade para os seus irmãos, que ele era José, aquele irmão que estava perdido, né? Que eles achavam que estava morto. E aí, então, José os perdoou, né? E aí depois vocês vão acompanhar mais um pouquinho dessa história bem bacana de José, certo? Olha só, nós temos depois aqui... dessa parte, aí
um pouco de tempo, eles voltaram lá e disseram que José estava vivo. Aqui, crianças, tem atividade, E tá? aí, Para o vocês pai foi lá no fazerem, Egito, certo? ver José. Atividade para vocês fazerem aí em casa, tá bom? Vocês façam em atividade, mandam uma foto bem bonita lá no grupo, certo? Pra tia Tam ver. E, ó, um beijo grande para vocês, tá? E até a próxima aula. Boa semana, que Deus abençoe vocês. E eu espero que logo, logo nós possamos nos encontrar lá na igreja, tá bom? Tchau, Tchau. tchau!